Então, vamos lá. Eu quero olhar para essa função aqui e quero responder a essas perguntas aqui. Então, gente, vamos lá. Domínio, nós falamos isso no nosso último encontro. Domínio é a menos dimensão em contrário, né? Porque você poderia falar assim, o domínio é só o x maior do que 2 e o y maior do que 3. Poderia ser um conjunto ali onde você define a função. Só que o que nós combinamos foi o seguinte, que a não ser que a gente faça menção explícita em contrário, o domínio da função vai ser o maior subconjunto do R2, né, do plano, para o qual essa lei aqui tem sentido. Então essa lei só não tem sentido, ela só não transforma, tem sentido no sentido de transformar um par ordenado xy em um número real. Ela só não transforma um par ordenado xy em um número real se acontecer o quê? Pensa. Se o x for igual a zero. Porque se o x não for zero, pode ser qualquer par ordenado. Você vai conseguir saber qual é o número real que está associado a ele. Então, nesse caso aqui, ó, no caso domínio seria o conjunto de todos os pares ordenados x, y que estão no R2, desde que o x seja diferente de zero. Agora, então quer dizer que se você for fazer o desenho dessa região aqui, ó, se você for fazer o desenho dessa região, onde é que está o x igual a zero? O x igual a zero não é o eixo y? Então você falaria o seguinte, olha, não vale colocar nenhum ponto que está em cima do eixo y. O restante você pode colocar o número que você quiser. Pode ser daqui, ou você pode até pintar essa região, né? Aqui, pode ser de cá. O que você não pode é pegar um ponto que está aqui em cima do eixo y, porque é nesse lugar aqui onde o x será igual a zero. X será igual a zero, tá bom? Bom, então já está representado aqui o domínio. Aqui está até o desenho, o esboço do domínio. Então tá bom, aí beleza. Lembra que você pode usar aquele recurso que nós discutimos aqui, né? Pede a máquina para desenhar um gráfico para vocês, depois pede para ver por cima. Aí você vai enxergar isso aí. Embora aqui eu acho que você vai ver que em cima desse eixo aqui vai ter uma parte do gráfico que vai para cima assim, outra parte que vai para baixo, enfim, vai ficar bem evidente lá quando você fizer o desenho. Beleza. Bom, agora a outra coisa que eu quero saber é o seguinte. Eu quero saber a imagem. Para você saber a imagem, você pode fazer o seguinte, olha, pega o número C e fala o seguinte, olha, esse número está na imagem, ele pertence à imagem. Se ele pertence à imagem, quer dizer que esse C ele é a resposta de um XY, onde esse XY pertence ao domínio da função. Ou seja, ele está em um desses lugares aqui. Tá bom. Agora, se esse C está no domínio da função, isso quer dizer então que esse C, ele é um Y dividido por X quadrado. Ele é um Y dividido por X quadrado. Bom, se ele é um Y dividido por X quadrado, veja se você consegue perceber assim, quais são os valores que esse C pode assumir. Aqui eu poderia multiplicar os dois lados por X quadrado e eu encontraria assim, CX quadrado. CX quadrado. Eu lhe pergunto assim, tem alguma restrição para o C aqui? Ou seja, o C tem que ser positivo, o C tem que ser negativo? Tem alguma coisa assim? Você não pode ser zero? Pode. Mas se eu colocar o C igual a zero, para eu colocar o C igual a zero, lembra que eu só pedi para domínio X diferente de zero. O Y pode ser zero. Entendi. Né? Esse de baixo é diferente de zero, mas se esse de cima for zero, esse quociente, beleza. Se esse número C aqui for um número positivo lá para frente, de modo bem grande, eu consigo alcançar ele? Acho que consegue, não é? Basta você, fixado aqui o Y, você fazer o X ficar cada vez mais perto de zero, porque vai subindo, 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 subindo. E se ele estiver próximo de zero aqui? Aí o X... Eu consigo alcançar ele também? Não, próximo de zero. O zero eu já vi que eu alcanço, é só fazer o Y igual a zero. Se eu quiser fazer esse ser um número bem pertinho de zero? Não tem problema nenhum. Você não pode ser o zero. Não, o zero pode. O X. O X é que não pode ser zero.
E se eu quiser um número negativo, tem como eu produzir número negativo? Sim. Tem, basta que o y seja negativo, a resposta vai dar negativa. Então eu consigo qualquer tipo de número. Então nesse caso eu digo que é o seguinte, que a imagem é toda reta. Qualquer valor que você inventar para a constante c, eu consigo exibir pelo menos um, na verdade eu consigo exibir um monte, né? De pares ordenados que são levados naquele número. Tá bom? Então, quando acontecer isso, aí você vai ter o seguinte, ó, isso aqui implica que o conjunto imagem da função é o conjunto de todos os números reais. Não tem nada que você precise exigir. Por exemplo, se você chegasse assim, raiz quadrada de c menos 1, por exemplo, vamos supor que você chegou nisso aqui. Então, o y é raiz de c menos 1. Eu posso colocar qualquer valor para c? Se eu chegasse em uma expressão dessa aqui, eu diria para você, olha, isso aqui só faz sentido se o c for de 1 para cima. Aí eu diria, bom, o conjunto imagem aqui é o conjunto de todos os y, todos os z's, onde z é maior ou igual a 1. Então depende de onde é que você está. Se eu chegar em uma coisa assim, arco seno de c, posso colocar qualquer valor para o c? Não. Se eu colocar mais de 1, não dá. Se eu colocar menos de menos 1, não dá. Nesse caso aqui eu diria o seguinte, ó, o c tem que estar entre menos 1 e mais 1. Então a minha imagem fica limitada entre menos 1 e mais 1. Então eu tenho que olhar para essa expressão que eu obtive aqui, se tem alguma exigência que eu preciso fazer para o c. Não, não tem. Eu posso colocar qualquer valor que seja. Então a imagem é o conjunto de todos os números reais. Aí a próxima pergunta dele é com relação a curvas de nível. Então a outra pergunta dele é com relação a curvas de nível. Aí você depois pega os outros exercícios e faça o mesmo raciocínio que nós estamos fazendo aqui. Então para curvas de nível você vai fixar, eu sugiro que você fixe um nível genérico, f de x, y igual a c. Qualquer nível, fixou o nível lá. Vê o que vai acontecer se você colocar f de x, y igual a c. Lembre-se que esse x, y está no domínio da função. E se ele está no domínio da função, o x não é zero. Não pode colocar x igual a zero. Então, olha só, o f de x, y ali é y dividido por x ao quadrado. Isso aqui igual a c. É isso? Então, agora, olha só para você ver como é que isso foi feito para dar certo. Né? Não vai ficar c vezes x quadrado? É só multiplicar por x quadrado dos dois lados. Agora, eu pergunto assim, qual é a característica? Aqui falou que é para você caracterizar. É você dizer, as curvas de nível são assim. Pá. Como é que são as curvas de nível aqui? Parábolas. Parábolas, né? Sim. Então, e são parábolas que têm a concavidade voltada para cima, se o C é positivo. Sim. E concavidade voltada para baixo, se o C é negativo. Então, isso é uma caracterização, né? Então, as curvas de nível, olha só, se você tiver assim, C maior do que zero, parábolas. O nome desse negócio chama-se convexo. Mas vamos colocar assim, com boca para cima, tá bom? Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. C menor do que zero. Então, mesma coisa. Parábola com concavidade, a mesma coisinha aqui, voltada para baixo. E para cada C que você colocar, se você quiser colocar alguns, você vai ter um esboçozinho lá, olha só. Se você colocar o C igual a 1. E outra coisa também, né? Todas elas passam pela origem aqui, tá percebendo isso? Todas elas passam pela origem. Então, se você colocar aqui, o C igual a 1 é uma parábola assim. Você tem isso aqui no nível 1. Vamos colocar aqui no C igual a 1. Se você aumentar o nível para 2, é 2x quadrado, aí ela já é mais aberta. Mais aberta? Não, ela é mais fechada. Porque a ordenada dobra, né? Se você colocar o C igual a 2, isso. Então ela vai ser um negócio mais ou menos assim. Se você colocar aqui, por exemplo, no nível 2, ó, C igual a 2. Se você colocar C igual a meio, nível meio, aí ela abre mais. Aí você vai ter uma parábola mais ou menos assim.
Aí você vai ter aqui isso aqui se o C for igual a meio. Isso aí eu coloquei só C positivo. Aí tem o C negativo. Se o C for menos 1, aí fica menos x quadrado. Aí já é uma parábola assim. Aí você vai ter aqui quando o nível aqui C for menos 1. Se o C for menos 2, ela já é mais fechadinha aqui, ó. Se o C for menos 2, ó, C igual a menos 2 é mais fechadinho. Se o C for igual a menos meio, ela vai ser mais aberta aqui. Então isso aqui se o C for igual a menos meio. Então essa é a característica das curvas de nível. Quando você for fatiando ela, você vai encontrar coisas desse jeito. Aqui o eixo Z estaria aqui, ó. Seria interessante você ver o gráfico disso aqui e se conscientizar que realmente você tem essa situação, né? Eu acho que é interessante você ver isso aí. E depois pergunta assim, vamos fazer o gráfico já. Pergunta assim, o domínio é limitado? Já poderia ter respondido essa pergunta logo depois que eu fiz o desenho ali em cima, né? O domínio é limitado? Vamos ver aqui. Vem cá, olha para isso aqui. Eu consigo colocar isso aqui dentro de um disco? Eu consigo um R grandão de tal forma que todos os pontos do domínio estão dentro desse disco? Não. Mas o domínio não é o R2 todinho, né? Todo plano. Como que você vai querer colocar isso dentro de um disco? Não tem jeito. Então, a resposta, o domínio não é um conjunto limitado. Ele perguntou se era limitado ou não era limitado. Não é limitado. O domínio vai ser limitado quando for, igual aquele que nós vimos na aula passada aqui, que ficava dentro do disco, né? Aí tudo bem, é só você pegar um disco maior que ele está lá dentro. Aí é um conjunto limitado. Agora esse aqui não é limitado. Ok? Vamos aproveitar que nós estamos no século XXI, nós podemos ver as coisas que a gente discute aqui, né? Diferente do que acontecia aí há 100 anos atrás. Mas então vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Muito bem! Foi bom você falar. E o C igual a zero, onde é que está o C igual a zero aqui? No eixo X. O C vai ser zero quando o Y for zero. E o Y é zero em cima do eixo X. Então nós podemos até colocar assim, ó. Isso aqui vai acontecer quando o C for igual a zero. Certinho, muito bem. Aqui. Vamos colocar ela em casa, que é essa aqui. Olha, aqui estavam os níveis que eu tinha colocado naquela hora. Que eu tinha colocado Z igual a 1, Z igual a 4 e Z igual a 9. Aí vamos trocar aqui. Z igual a... Vamos aproveitar aquilo lá. 1, 2,5, né? 1, 2,5. Então se eu colocar 1 aqui, se eu colocar Z igual a 2 e Z igual a meio, lá vai mudar automático. Z igual a meio. Assim. Então, aqui, ó, você pode mexer para um lado, para o outro. Você vê como é que é o gráfico. Se você for cortando aqui em cima, você tem sempre parábolas voltadas para lá, né? Aí, ó, se eu quero ver aquilo lá, eu venho aqui e peço para ver de cima. Na casinha. Aqui não, é na casinha aqui, né? Eu peço para ver de cima. Aí vai ao encontro do que nós acabamos de ver lá. E se você colocar aqui um Z negativo aqui, se você colocar aqui um Z igual a menos 1, e se você colocar aqui um Z igual a menos 2, olha lá, menos 2,